E vamos lá. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao Apegando-se às Escrituras, hoje com Atos 5. Vamos orar para Deus falar aos nossos corações. Pai, tão bom acordar com você pela manhã, tá pensando nos teus pensamentos, Senhor, tá meditando no desejo do teu coração, e o desejo do teu coração é colocado de forma tão clara para nós nesse livro de Atos, no capítulo 5, que vamos estudar hoje. Ai, Espírito Santo de Deus, vem com liberdade no nosso meio, vem falar aos nossos corações, à nossa mente, vem nos dar entendimento daquilo que tu realmente queres de nós, que não são palavras, nem atos, nem gestos, mas é um coração rendido a ti, para que tu possas operar em nós e através de nós. Tem liberdade, Espírito, em nosso meio essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, amados. Vamos a um estudo maravilhoso essa manhã de Atos 5, sem perder tempo. Vamos começar relembrando o que nós vimos semana passada, né, em Atos 4, ver que slide cheio, mas é assim, teve tanta coisa, teve a cura daquele coxo de nascença, né, e aí Pedro usa aquilo como um psil, né, aquele milagre para pregar ali aquelas pessoas, que aquilo não foi feito no poder dele, mas foi feito no nome de Jesus, o nome de Jesus Cristo, né, aquele que havia sido crucificado, mas ressuscitou. E aí nós vimos que houve ali 5.000 ou 2.000 conversões naquela fala de Pedro ali, né? Enquanto ele falava, alguém foi lá dentro, chamou as autoridades, né? Os sacerdotes, o capitão da guarda e os saduceus. Os saduceus, que a gente chamou a atenção, não acreditavam na ressurreição. E é muito interessante, porque eles também não acreditavam em anjos, né? E Deus usou um anjo depois para fazer alguma coisa que eles nem imaginavam. Enfim. E aí, a palavra diz que estava entardecendo, ou seja, Pedro e João falaram às pessoas desde as 3 da tarde até o entardecer, né? E aí eles foram colocados na prisão. E no dia seguinte, eles foram levados ao Sinédrio, lembrando que o Sinédrio eram 70 anciãos, né? Autoridades, mestres da lei, mais o sumo sacerdote. E aí, ali havia, a palavra diz ainda, né, toda a família do sumo sacerdote. Aí tinha sumo sacerdote, que não era mais sumo sacerdote, era só o sogro dele, mas estava lá operando como se fosse, né, a coisa estava meio desarrumadinha ali. E aí Pedro se dirige, agora é o terceiro sermão de Pedro, né, teve aquele do capítulo 2, teve o do capítulo 4, né, e agora a gente tem a multidão que se reuniu ali, os 2.000 ou 5.000, e agora ele está se dirigindo às autoridades, e ele audaciosamente acusa aquelas autoridades de terem crucificado a Jesus, que ele chamou de a pedra angular. E aí, aqueles homens da lei, né, as autoridades religiosas, eles reconhecem que eles não podem negar o milagre. Aquele homem tinha mais de 40 anos, Lucas registra, né, e ele estava sempre ali, né, à porta do templo, e agora ele estava presente como evidência do crime, né, daqueles dois, era uma evidência do milagre que foi realizado, e Pedro declarava que ele foi realizado no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e foi ressuscitado. E aí, fechando isso aqui, eles reagiram como aqueles discípulos a tudo isso, porque eles foram açoitados e foram libertados, e aí eles se juntaram aos demais e oraram em unidade. Depois que eles oraram, tremeu o lugar que eles estavam reunidos. Meu Deus do céu! E a palavra diz, eu quero registrar assim, só o restinho aqui, eles anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Foi uma mudança radical naqueles homens. E aí,
Para começar aqui, Atos 5, eu trouxe os 2 últimos versículos de Atos 4, que está aqui numa cozinha um pouquinho diferente, né? Atos 4, 36 e 37, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E isso deve ter gerado muito mover, muita comoção, que bacana, Barnabé vendeu e tal. E aí a gente começa Atos 5 com esses 2 versículos. Diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eu marquei aqui essa palavra reteve, porque essa palavra, ela no original grego, ela tem uma conotação de apropriação indébita, porque esse reter aí é um reter no sentido de, uma vez que você está dizendo que vai colocar aos pés dos apóstolos, você devia colocar tudo. Não era o dízimo, não era uma oferta, era tudo aquilo. Por quê? Porque ele estava atrás dos louros, do reconhecimento que José, né, o levita lá de Chipre, que depois a gente vai ouvir falar mais dele ainda, né? Barnabé, ele reteve isso, né? Em comum acordo com a esposa, né? Tá, diz aqui, juntamente com Safira, sua mulher. E aí, só ressaltando, nesse ato estão escondidos vários problemas, vários problemas. O desprezo das coisas de Deus, né? A fraude descrente, profana, uma fraude, porque assim, eu estou preocupada com a minha pensão, então, pelo menos, reconheça que você está preocupado com a sua pensão, com a sua aposentadoria, o que vai ser de mim no futuro, né? Vaidade, ambição, querer aparecer na frente das pessoas, falta de fé num Deus que cuida de cada um de nós e queria cuidar daquela comunidade, se ia cuidar dos outros, porque não podia cuidar dele, né? Corrupção de uma ordem boa e santa, né, que estava sendo estabelecida ali, hipocrisia, falsidade, mentira. Então, tem tudo de ruim aqui. Então, eu queria chamar a atenção a vocês agora, desde o começo. Minha gente, eu fiquei constrangida, eu acho que essa é a palavra, sabe, com esse capítulo 5 de Atos, porque ele nos revela a expectativa que Deus tem para nós na vida cristã, nós como cristãos, não é? Vender uma propriedade e trazer quase tudo para a oferta da igreja, isso é nada para Deus, porque Ele está olhando para o coração, para o coração. Então, vamos vivenciar, né, esse momento aqui desse apegando-se hoje com isso em mente. Vamos continuar nesses versículos 3 a 6. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Gente, primeiro eu queria ressaltar aqui, nesse trecho, né, Pedro falando, por que você mentiu ao Espírito Santo, né, e guardou para si uma parte do dinheiro? Isso aqui é um exemplo, né, de palavra de conhecimento. Eu não sei o quanto você conhece disso, esse é um dos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo pode trazer para uma pessoa, como Pedro, o conhecimento de algo que, de outra forma, ele não saberia.
e aquilo tem alguma aplicação. Muitas vezes você tem palavra de conhecimento para orar, palavras de conhecimento para exortar, significa trazer a pessoa para mais perto de Deus, e essa fala de Pedro mostra isso, né? Pedro está falando, constrangendo, né? Ananias, Ananias, o que você fez? Por que você mentiu? O que fez você pensar em mentir ao Espírito Santo, não é a nós, ao Espírito Santo? E aí a gente vê que o ato de Ananias, ele não foi contra Pedro em si, mas ele mentiu para Deus, né? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo, minha gente, é outra coisa que a gente aprende no seminário de vidas. Você ainda não fez seminário de vida, venha fazer na próxima oportunidade, né? Ele é uma pessoa. E Ananias mentiu, foi para essa pessoa. O Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade, e é aquele que habita em nós, e é aquele que deve conduzir a nossa mente, ele deve nos aconselhar, nos direcionar, e nós devemos dar ouvidos ao Espírito Santo, ao invés de apagá-lo, né? E fazer do jeito que a gente está pensando, que foi o que Ananias fez. E aí, a gente tem essa coisa aqui que eu nem salientei, né? Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Muita gente pensa que Pedro decretou isso, ou desejou isso, ou ordenou isso. Não, Pedro nem tinha ideia do que ia acontecer ali. Simplesmente Ananias caiu e morreu. Porque foi Deus que permitiu isso. Talvez ele teve um ataque cardíaco, né? Morreu de vergonha de ter aquele ato dele e aquela mentira dele aberto ali para todo mundo. Na verdade, ele queria aparecer para o grupo e apareceu, hein? Ficou registrado aquilo que ele fez. Eu fico pensando assim, se ficasse público as coisas que a gente pensa e faz, será que a gente ia ter um ataque cardíaco também? Será que a gente ia, ficar fulminado, morrer de vergonha do que a gente fez? A gente precisa pensar nas nossas escolhas, né? E nos nossos pensamentos também. Será que se o nosso pensamento saísse no alto-falante, assim, às vezes alguém fala, vai me cá, teu microfone está ligado, o povo está todo ouvindo o que você está falando aí. Será que eu estou falando uma bobagem aqui junto com alguém, e se saísse no microfone, como é que ia ser? Meu Deus do céu, né? Às vezes a gente faz as coisas sem pensar direitinho. Aí eu salientei aqui em azul, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Não só os que viram o que aconteceu, mas os que ouviram. Deus estava ali estabelecendo a base da igreja, né? A igreja com I maiúsculo, o corpo invisível que estava se formando ali. E eu queria dizer a você que, tudo bem, né? A gente não vai seguir os padrões, né? A gente não vai fazer doutrina daquilo que está ali, mas a gente precisa ficar atento ao que Deus estava querendo fazer. Ele estava querendo dizer ali claramente, olha, o meu padrão para essa igreja, para esse corpo, para as pessoas que fazem parte desse exército, é outro. É muito acima. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Vamos prosseguir. Continuando no versículo 7. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Poxa, o pessoal devia estar um burburinho, né? Não sei onde essa mulher andava. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Nesse mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Gente, só um instantinho. Como eu falei, né?
Nós não devemos criar doutrina a partir de situações nas narrativas de Atos. Isso é muito importante, isso é um dos princípios de hermenêutica, né? Quando a gente lê a história, a gente precisa entender que está havendo um relato dos fatos, o que aconteceu. Se você quiser fazer doutrina, você tem que fazer doutrina daquilo que é explicado mais lá na frente, né? Ou na palavra de Jesus, lá atrás, ou no que Deus fala através dos seus profetas, ou no Novo Testamento mais tarde, nas cartas de Paulo, ele está falando, faça isso, faça aquilo, seja assim, haja desse jeito, mas não nos fatos, não no que aconteceu. Então, ali, o que estava acontecendo era, alguém tinha mentido, mas Pedro também tinha mentido, ele disse que não conhecia Jesus, e ele não tinha morrido, então presta atenção, não é assim, mentiu, morreu. Não, aí houve grande temor, houve sim, mas a ideia é que Deus está dizendo assim, olha, vocês têm que aprender a viver focados no Espírito Santo que está dentro de vocês. É esse o padrão do Espírito Santo? É esse o padrão do Espírito Santo? É não. Aquilo foi feito para chamar a atenção das pessoas, ou permitido, né? Pedro não tinha morrido quando ele disse que não conhecia Jesus, mas Ananias e Safira morreram quando eles declararam que o preço do terreno que eles tinham vendido, né, da propriedade, era aquele mesmo. Por quê? Porque Deus quer de nós santidade. Está todo mundo de olho. A gente vai ver aqui que o povo está olhando para eles. O povo está olhando para o que os apóstolos estão fazendo, mesmo que eles não se convertam, né, por um motivo, por outro, por medo, ou por acreditar, né, na fé judaica que não ia mudar, mas eles eram respeitados, muito respeitados, né? Mas aqui eu queria salientar para vocês, Deus vê a intenção do coração. A intenção do coração é aquilo que Deus está vendo em mim e em você. Eu fiquei muito espantada há muitos anos atrás, né? Uns 15 anos atrás, não sei, quando eu li que se você, ele diz assim, você sabe o que está escrito na lei, né? Se você adulterar com uma mulher, né, você pecou. Mas eu digo a você, se você olhar para uma mulher com intenção, né, pensando em adulterar, você já adulterou com ela. O nosso pecado, ele está no nosso coração, ele está na nossa mente, ele gera, é o gerador da ação. E a ação é só a consequência do que está no nosso coração. Então, a gente precisa se ligar que Deus está olhando para o nosso coração, viu, minha gente? Que vai sentar, né, no banco lá do teste, né? É o nosso coração. Continuando no versículo 5. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, já ouvimos ali, onde aquele coxo foi curado. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. De novo, muita coisa por aqui, né? Essa é a primeira missão dos seguidores de Jesus, ou os seguidores do caminho, como eles chamavam, como igreja, eclésia. Essa palavra, ela tem uma conotação que a gente fala muito, né, durante o concílio. Eclésia é uma reunião de pessoas. Não é templo, não é um lugar, né? Não é um ponto de encontro. Igreja é uma reunião de pessoas. E aqui é a primeira ocorrência dessa palavra, né, aqui no Novo Testamento. A igreja, essa é a igreja invisível, né, que você não sabe nomear, você não pode nomear, e não tem bandeiras, né, essa, aquela denominação, não. A igreja realmente tem todas as letras maiúsculas, não foi só a primeira, todas maiúsculas, né? E a gente deve, como igreja, viver
em temor ao Senhor e à sua santidade. Nós somos filhos, nós temos o DNA dele, e santidade está no nosso DNA. A gente precisa se ligar nisso. E aí, aqui também se fala em sinais, né? Que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Os sinais eram numerosos, eram constantes, e a gente tem que lembrar que os sinais, eles apontam para Jesus. Eles são chamativos, mostrando, olha, o poder de Deus está aqui, mas eles são sempre geradores de oportunidade para a gente levar a mensagem. Eles não têm um fim em si mesmos, os milagres, né? E aí, lembrando, todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Os seguidores do caminho, eles começaram a reunir-se num local diferente, né? Já não era no templo, ali onde era pregado a lei, né? E os profetas, o Antigo Testamento, mas agora era falado o evangelho em um lugar diferente, aqui o Pórtico de Salomão, como eu salientei, separados dos demais, né? A mensagem da eclésia era nova, era boa nova da salvação. E aí, finalmente, aqui, né, dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, porque era muito arriscado. A gente vai falar sobre isso mais um pouco à frente. Embora o povo os tivesse em alto conceito. Gente, o povo podia até não se juntar àqueles milhares, mas estava todo mundo de olho, como até hoje. Se você olhar, você não precisa subir no altar e pregar para você estar no foco das pessoas, no olhar das pessoas. Você não precisa ter 500 milhões de likes e não likes para você estar sendo olhado, observado. Na verdade, você já deve ter ouvido isso, né? Alguém diz assim, pregue do jeito que você puder as boas novas do evangelho. Se for preciso, abra a boca e fale. Só se for preciso, porque você, com o seu comportamento, com o seu jeito de tratar as pessoas, com as suas escolhas, decisões, né? Aquilo só fala do Deus que habita dentro de você, né? Esse grupo, ele estava sendo entendido como um grupo respeitável, né? Pessoas com um nível de santidade, o que se esperava delas, justiça, verdade. Você tem sido justo? Ou você, às vezes, nem isso aqui, besteira, né? A gente, às vezes, acha assim, eu vou só parar aqui um pouquinho, nesse lugar proibido. Faça isso, não. Não, tudo bem, você pode levar uma multa, mas mais do que isso, você está desobedecendo a lei, você está se permitindo fazer alguma coisa que parece que não pega nada. Pega para a sua mente, para o seu coração. A gente deve viver outro padrão, né? Um padrão celestial aqui. Aí, ali havia milagres no meio deles, havia ensino no meio deles, havia o cuidado uns com os outros no meio deles, e é isso que fala de Jesus para nós. Vamos para frente, versículo 14. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Mais uma vez, e falando no aumento do número deles, não que o número seja alguma coisa assim, primordial. Não, mas era assim, a igreja estava crescendo, e a gente está notando agora que Lucas não está nem mais contando as pessoas, né? Antes ele tinha, olha, era 3.000, olha, agora ficou 5.000 aqui, mas agora eles não estão nem mais contando, né? O número, ele só disse assim, era cada vez maior, beleza? Maravilha, a gente tem que se ligar nisso, né? Vamos atrás, vamos falar agora, né? Uma série lá na equipe, né? ZN, Camaragibe, a gente vai falar sobre ir atrás do perdido, vamos trazer, né? Aumentar o número de pessoas na nossa congregação, no nosso aprisco. Continuando o versículo 15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões, olha a palavra, multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados.
continuando aqui, né, nessa parte, nesse trechinho de pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, porque Jesus disse que a gente ia fazer coisas maiores do que ele estava fazendo, né? Não há relato, pelo menos, de Jesus curando com a sombra, né? Jesus curava à distância, ele curou lá a filha do oficial à distância, ele não precisava pisar lá, realmente, né, não era nem a sombra dele, era só o pensamento dele, chegou lá e já curou, mas aquilo estava acontecendo, né? Não havia necessidade de uma demonstração de poder pessoal daqueles homens, porque Deus, através do seu Espírito Santo, estava operando no meio deles, né? As pessoas perceberam que era só estar perto que eles eram abençoados. É isso que a gente tem que exalar, né? Esse perfume de Cristo, assim, quando eu estou, a atmosfera muda, a atmosfera deixa de ser de fofoca, deixa de ser de intriga, de mentira, deixa de ser de roubo, de planejamento para o mal, para escarnecer de alguém, ou para excluir alguém. Não, quando eu estou presente, a atmosfera é celestial. E aí, de novo, né, acerca das multidões de seguidores de Jesus, e não os seguidores quaisquer, né? Qualquer um, quem tinha fé e quem não tinha fé, eles eram curados. Eles vinham para ser curados. E a cura não era alguma coisa exclusiva, né? De quem, você aceitou Jesus, então vai ser curado. Não aceitou Jesus, não vai ser curado. Não. Às vezes a cura é uma forma da pessoa abrir o coração e ser curado. Às vezes ela é um instrumento para a salvação. Então, vamos se ligar, né? Que a pessoa não precisa estar crendo em Deus. Deus tem poder, quer você creia, quer não. A gente sabe que é bom que a pessoa creia, né? Mas o poder de Deus, ele é além. O poder de Deus age, né? Ele age para quem é crédulo e para quem não é crédulo. Ele age sobre todos. Agora, é bom para cada um crer, isso é a verdade, porque, na verdade, Deus quer o nosso coração. Ele quer que a gente entregue a nossa vida. Então, isso é o alvo dele, esse é o objetivo dele, né? E a cura é um prêmio, é um bônus, é um extra, tá? Enfim, os sinais, eles eram usados para confirmar que os apóstolos eram autorizados por Deus para pregar a verdade da nova aliança, né, de Jesus. Continuando no versículo 17 agora. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Vejam, aqui está revelado logo no início o motivo real da perseguição dos saduceus por aqueles discípulos. Eles estavam perseguindo, prendendo, interrogando, açoitando, né? Por que eles estavam fazendo isso? Porque eles estavam cheios de inveja, porque, como Lucas registrou, as multidões estavam vindo atrás daqueles homens para ver, para ser curado, né? Para ver quem eles eram. Estavam curiosos, eles estavam sendo atraídos ali, e os saduceus ficaram cheios de inveja. Esse era o motivo do coração deles, né? E aí, o que eles fizeram? Por causa disso, mandaram prender os apóstolos, colocando numa prisão pública. Bota esses caras. Essa prisão pública é algo diferente do lugar onde eles tinham estado retidos antes, sabe? Aquele fim da tarde ali. Agora era um local de prisioneiros, né? Diferentes. Aqui, eles prenderam os apóstolos lá, mas um ato, né, de perseguição. E aí, isso aqui me faz rir, né, porque durante a noite, Deus manda um anjo
abrir as portas do cárcere. E eu acho tão engraçado, porque lembra que os saduceus estão de frente desse negócio, eles não acreditavam em ressurreição. Aí Deus diz assim, então vamos ver se eles vão acreditar em anjo. Vou mandar uns anjos aqui para fazer esse serviço na frente deles. Ele mandou um anjo soltar aqueles homens, levá-los para fora, mas vê, ele disse para os homens, vão para onde? Ele não disse, vão pregar a toda criatura, vão para o templo, vão pregar no templo. Minha gente, eu tenho certeza, sabe aquela coisa assim, quando você chegar na presença de Deus, né? O que é que você vai ver, né? Eu me lembro de Jason perguntando assim, você vai correr para ele? Ei, pai, aquele negócio que a gente conversou hoje. Você vai chegar lá e dizer, prazer, eu sou Kátia Guimarães, moro ali, frequentava a Zona Norte. Eu acho que eu vou dizer assim, Deus, aquela tua piada, estou rindo até hoje daquilo que você aprontou, porque ele é engraçado, ele é muito bem-humorado, muito bem-humorado. Ele mandou os anjos soltarem aqueles discípulos e mandou que eles fossem para o templo pregar lá, relatar ao povo toda a mensagem dessa vida. É impressionante, né? Porque Deus vai usar anjos que os saduceus não acreditam e vai mandar aqueles homens como prova ali. Aí vê o que acontece na próxima, o que ele apronta, porque esses homens foram soltos, mas as portas não foram abertas. Vê lá. Ele disse, né? Dirijam-se ao templo. Eu vou ter alguns detalhes aqui que eu acho muito importante a gente refletir. Eu tinha me esquecido que eu botei esse slide ainda acima, só do versículo 20, que diz, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Deus enviou um mensageiro celestial ali e em outras ocasiões que a gente vai encontrar pela frente, e os apóstolos foram orientados a se expor lá no templo. Eu queria lembrar que apenas os sacerdotes podiam pregar no templo, tinham permissão, e os rabinos, como Jesus, eles ensinavam nas sinagogas. E aqueles homens estavam pregando, agora Deus mandou que eles fossem ao templo. Então, eles foram se expor, e isso fez com que eles fossem mais e mais perseguidos, né? Eu quero lembrar que nós somos chamados para uma guerra espiritual, minha gente, uma guerra espiritual. Então, só lembrando aqui, tem muitos outros, eu anotei só alguns aqui. Tiago foi um dos que morreu primeiro, um dos apóstolos que morreu primeiro, ele foi decapitado em Jerusalém. Mateus, ele foi decapitado também com espada. Marcos morreu em Alexandria, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Isso não é bíblico, não está registrado na Bíblia, mas isso está em muitos escritos da época, havia muitos historiadores, né, ali naquela ocasião, na igreja primitiva, e eles registraram tudo isso, a vida desses homens, porque esses homens eram muito conhecidos, né, os apóstolos. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, esse é um pouco mais conhecido, né, em Roma. João morreu de morte natural, mas eles tentaram, sem sucesso, ferver João em óleo, minha gente. Não é um chamado para um piquenique no domingo à tarde, não. Realmente é um chamado para uma guerra contra o mundo espiritual. E a gente tem que estar disposto a isso, né? A morrer por Cristo, como ele morreu por nós. Enfim, continuando nos versículos 21 a 23. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo, né? Abriu o templo, eles estavam lá, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos onde? Na prisão. Na prisão. Todavia, ao chegarem na prisão, os guardas não os encontraram ali. Então, voltaram e relataram. Vê só o relato. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas. Mas quando as abrimos, não havia ninguém. Os apóstolos, primeiro, né, aqui em cima, eles foram
revestidos de submissão, né, de obediência à ordem de Deus e ousadia. Eles foram lá, eles sabiam que tinha nada de bom de aparecer diante daqueles homens que os estavam perseguindo ali no templo, mas eles foram e eles pregaram como tinham sido ordenados. Ficaram pensando assim, o que é que você vai pegar para mim? O que é que vai acontecer depois? Eles obedeceram. A gente devia pensar nisso, né? O que vai me custar, né? Eu vou ficar sem a minha tarde, eu vou deixar de ir naquele jantar, ou não sei o quê, para poder descansar, poder pegar aquele filme lá, e eu vou gastar meu tempo ali fazendo o que Deus mandou, né? A prioridade, né? Mais uma vez, o Sinédrio se reúne para ameaçar os apóstolos. E Deus diz assim, the joke is on you. Vocês agora vão ver o que é que aconteceu, né? Eu digo, nosso Deus, ele é muito bem-humorado. Eu não aguento. Ele deixou a prisão trancada, ele deixou os guardas diante da porta, só que os prisioneiros, eles estavam lá no templo pregando a palavra, tá? Versículos 24 a 26. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Como é que esses homens fizeram? Atravessaram pela parede, né? Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão, eles estão lá no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Imagine a situação, prisão fechada, os guardas apóstolos, os prisioneiros pregando no templo e os mestres da lei, né, o sinédrio reunido, esperando, tragam os prisioneiros, assim, mas os prisioneiros estão pregando no templo agora, né? Enfim, lembra que o povo tinha alta consideração, a gente tinha falado há pouco, né? Ali atrás, no versículo 13, que o povo, mesmo os que não eram seguidores do caminho, tinham esses apóstolos em alta consideração. Então, aqueles guardas do templo, eles temiam que o povo os apedrejasse se eles tratassem mal aqueles homens. Então, houve um cuidado ali a respeito disso. Versículos 27 a 29. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote e lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Olha, essa declaração aqui do Sinédrio, né? Vocês encheram Jerusalém com sua doutrina. Ela é uma declaração de que os apóstolos tinham cumprido aquilo que foi ordenado por Jesus, né? Ele disse que eles deviam espalhar o evangelho em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Primeira fase, Jerusalém, tic. Fizeram isso com o carimbo do Sinédrio. O Sinédrio está dizendo: vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, né? Missão cumprida, aquilo ali. Os apóstolos, eles estavam fazendo o que tinham sido ordenados por Jesus, pregando o evangelho em Jerusalém. E os homens da lei estavam dizendo assim: e querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Os apóstolos, eles não perdiam uma oportunidade de declarar que foram as autoridades religiosas que tinham provocado a crucificação de Jesus Cristo, que Deus tinha ressuscitado depois. E lembra, eles falaram, né? O Pilatos, ele queria libertar Jesus, e eles insistiram, né?
crucifica-o, crucifica. O que é que eu faço com esse homem daqui? Crucifica-o, crucifica. Eles instigavam a multidão para dizer isso, né? E aí, agora eles estavam dizendo, olha, vocês querem nos tornar culpados do sangue desse homem. Na verdade, eles disseram, caia sobre nós o sangue dele, sim. E acabou que, eventualmente, veio, né? No ano 70, houve ali a destruição do templo e acabou, né? O grande prestígio e o grande status de todos esses homens. Enfim, aqui, né? Os apóstolos responderam mais uma vez: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Eles declararam a sua determinação em obedecer a Jesus e propagar o evangelho a todo custo, a todo custo. E a gente tem que pensar, né? Aqueles homens eram os apóstolos, andaram com Jesus, comigo não, né? Eu não sou assim. Nós somos os novos mensageiros. Nós somos os novos mensageiros. Cada um de nós foi comissionado para levar essa mensagem. Amém? Continuando agora no 30, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Primeiro, aqui, né? Eles repetem que Deus ressuscitou Jesus e que o Sinédrio foi responsável pela sua morte. Eles falam mais uma vez, eles falam de novo para quem quiser ouvir, diante do povo e diante das autoridades ali. E aí eu queria chamar a atenção para essa palavra aqui, né? Suspendendo num madeiro. O madeiro é uma referência ao Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 21, nos versículos 22 e 23, diz: maldito o que for morto, pendurado no madeiro. Então, eles usaram aquele termo mesmo, né, para se referenciar à cruz onde Jesus foi crucificado. E ali eles estavam registrando, né, que Jesus levou sobre si as nossas maldições, né? O fato dele ter sido pendurado na cruz ou no madeiro. E aí, eles colocam que Jesus, mais uma vez, ele foi ressuscitado, ele foi exaltado à direita do Pai, né? E ele é o nosso Salvador, ele dá o perdão dos pecados, uma referência à nova aliança. Era uma proposta nova, era um paradigma completamente diferente daquilo que aqueles homens tinham vivido por séculos, né? Eles viveram aquela antiga aliança, mas aquilo tudo era simbólico e apontava para Jesus. Aquele sacrifício de animais para perdão dos pecados apontava para o sacrifício de Jesus na cruz. E agora havia um novo tempo, havia uma nova aliança, né? A partir daquele madeiro, a partir daquela cruz ali. E eles declararam, né? Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que obedecessem, né? Eles eram testemunha do fato de que Jesus estava vivo, assim como o Espírito Santo e o próprio Deus que Jesus enviou. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós, para nós sermos também daquilo que Deus fez na nossa vida, né? Nós temos vida nova, nós ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós morremos para o pecado com Jesus e nós ressuscitamos com Ele, né? Para uma nova vida. É isso que o batismo significa na nossa fé. E aí, continuando, versículos 33 e 34. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Gamaliel pediu um momento de privacidade no sinédrio, né? E a gente está vendo aqui, esse Gamaliel, minha gente, é
o Gamaliel, que foi o mestre de Saulo, que a gente vai ver depois, mais para frente, né? Gamaliel era um fariseu conhecido e respeitado Rabã. Rabã é um termo, eu nem conhecia esse termo, né? Vinha conhecer essa semana aqui. É um título muito superior a rabino, que significa mestre da lei. Ele era acima do mestre da lei, né? Era um discipulador de mestres, e ele tinha sido o discipulador de Saulo de Tarso, né? E aí, eles agora, né? Aqueles homens estavam querendo matar aqueles apóstolos de Jesus, já tinham matado Jesus, queriam matar. E Gamaliel disse assim: eu quero dar uma palavra aqui para vocês, mas manda desocupar, vamos ficar só nós aqui nesse recinto. E aqui tem um discurso de Gamaliel, veja o que ele fala para o sinédrio somente, de forma restrita. Então, lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará, como os outros dois exemplos que ele acabou de citar. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então, o que Gamaliel está dizendo aqui é: outros se declararam Deus, mas seu impacto não permaneceu. A sabedoria humana de Gamaliel, ele era suficiente para fazer isso, mas não era suficiente para discernir se Jesus era ou não era Deus, né? Porque isso só via com o quê? Com o Espírito Santo, né? E que Gamaliel não tinha recebido. Presta atenção. Gamaliel, ele aconselha o sinédrio a soltar os apóstolos, baseado na experiência anterior. É uma coisa sábia, maravilhosa, né? Mas não é a sabedoria do Espírito Santo de Deus, tá? E aí, concluindo aqui, versículos 40 a 42. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome com N maiúsculo. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Esses 40 açoites aqui, né, que são referenciados aqui, eles eram muito dolorosos e muito humilhantes. Jesus foi submetido a eles e também aqueles apóstolos, né, eles usavam isso como uma forma de constranger, humilhar, além de machucar, né, fisicamente aqueles homens, para que eles obedecessem o que eles tinham dito. Mas qual foi o efeito? Os apóstolos se alegraram de ter sido considerados dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. Eles sentiram nisso uma conexão com o sacrifício de Jesus, em quem eles acreditavam, né? E a quem eles queriam submeter a sua vida totalmente. E aí a palavra diz que todos os dias, diariamente, com ousadia, em todo canto, no templo, de casa em casa, não era que, naquele negócio, não. Toda hora, todo lugar, eles não deixavam de ensinar e proclamar a boa nova do Evangelho de Jesus. Amém? Vamos embora, minha gente, vocês aí podem abrir seu microfone, abram essas telinhas, para a gente estar se vendo, né, se amando aqui, nessa manhã maravilhosa. Quem vai falar primeiro? Coragem, abram a boca, aqueles homens pregavam em todo tempo, em todo lugar. Vamos falar, minha gente. Ficar Eu, ouvindo.
Sempre, né? Eu sempre abro. Vem, Então, Aninha. ó, eu tenho aqui um comentário na minha Bíblia e eu vou ler só uma frase. Atos destaca claramente a presença e o poder do Espírito Santo. Jesus, quer dizer, é um capítulo, né? E falando sobre isso, que a gente vê a revelação entre eles, né? É o poder descendo e se mostrando. É um Pedro completamente diferente daquele que negou Jesus. Então, que a gente possa, né, sentir que todos nós podemos errar, mas podemos nos modificar e podemos ser um grande exemplo de Pedro e sair por aí levando tantos como ele levou a Jesus, né? Que vocês possam aí, domingo é esse dia. Orem pelo cursilho, que a guerra é grande. Estaremos lá, Amém. certo? Glória a Deus. Vamos estar ali orando por Cílio, né, Aninha? Isso, um beijo. Beijo. Bom dia. Ai, Kátia, quantos ensinamentos aqui, viu? Mas eu vou pegar duas coisas só. De duas experiências, duas coisas, né? A primeira, essa questão de Ananias e Safira. E eu amei quando você falou, explicou bem que aqui não é a gente pegar uma experiência e tomar isso como fazer disso, né? Uma tradição, uma doutrina, né? Mas aqui a gente vê Deus realmente nos ensinando, né? Nessa experiência desses dois, muito além, assim, às vezes eu vi esse versículo só como a questão do dízimo, né? De você dar ali o dízimo e tal. Mas isso é muito mais abrangente, porque trata do caráter, né? Como você bem explicou, a questão da mentira, a questão do reter, né? Aquilo que é de Deus, a questão de fazer escondido e achar que a gente está fazendo escondido aos homens, aos líderes da nossa igreja, aos irmãos da igreja, mas é a Deus que a gente ofende quando a gente peca, seja qualquer pecado, é a Deus que a gente fere. E aqui ele deixa bem claro, né? Pedro fala, vocês pensaram que não foi a gente, foi a Deus que vocês fizeram. Então, tudo que a gente faz, mesmo que ninguém veja, mas Deus vê, é a Deus que a gente está fazendo. Então, ter esse entendimento, né? Dessa questão de Ananias e Safira como um princípio, e não como uma experiência para uma doutrina, mas como um princípio que Deus está trazendo para nos ensinar, né? Sim. E outra coisa, rapidinho só, vai. Nesse 38, no versículo 38, quando ele fala, né? Se o propósito, a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Ai, eu amei isso. Porque, assim, quando a gente faz, às vezes a gente tem um sonho, ou a gente tem um projeto, e a gente fica insistindo na nossa própria força humana, né? Não vai dar certo, vou fazer isso, e se desgaste, se esforça e tal, e tal. E quando não é de Deus, né? Quando a coisa não é de Deus, não adianta, seja um relacionamento que você insista ali em quebrar a cabeça, mas se não for, eu estou trazendo isso assim de forma bem abrangente, né? Assim, bem para a nossa vida mesmo, assim, tipo, eu vou insistir nisso aqui. Poxa, mas se isso não for de Deus, se Deus não tiver, se não tiver plantado no coração de Deus para você, se não for propósito de Deus, não adianta, porque vai fracassar. Mas quando é de Deus, sabe? Quando é de Deus, quando a pessoa vem para você, aquela pessoa certa para você casar, construir uma família, quando vem aquele ministério para você que arde seu coração, que é propósito de Deus para a sua vida, tudo isso vai fluindo, né? E quando não é de Deus, realmente vem o fracasso, vem frustração, né? Pronto, exato. É muito assim, né? A minha oração tem sempre sido essa há muito tempo, assim, aprendi. Deus, acelera esse processo aí, o que não é teu, fecha a porta. Porta fechada para mim, sem bronca, porque significa que Deus está dizendo assim, por aqui não, bota aqueles anjos ali para não passar, deixa a minha mulinha ficar emperrada aqui, porque é bom demais quando Deus aponta o caminho certo para você ir, abre as portas e fecha
para você não entrar na porta errada, né? Muito, muito, muito bom. Mais alguém aí? Vamos, minha gente, abrir a boca e falar. Fala aí o que Deus colocou no seu coração. Que silêncio! Eu não acredito que esse negócio não tocou você. Vai, Fernandinho. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Kátia, mais uma vez aí, obrigado por nos trazer as maravilhas das Escrituras. Mas, assim, é importante a gente também destacar que, assim, a gente vê essa lição de ousadia, né, que foi derramado pelo Espírito Santo, mas eu trago mais um destaque aqui, é que esses apóstolos, eles foram, como você nos trouxe, eles foram açoitados, né? Tem um preço físico, mas também a presença do Espírito Santo fez com que essa condição do sofrimento físico fosse diminuída, porque por essa exaltação que eles fizeram, nós não estamos, né, honrados de estar sofrendo isso em nome de Jesus. Isso não é humanamente aceitável. Isso é pura presença do Espírito Santo, que traz essa liberação do sofrimento físico em favor de algo que é de Deus, né? Então, meu destaque, porque assim, a gente diz assim, não, Deus, eu quero ousadia, tal, abrir a boca para falar, tal, mas, e quando vem a pancada forte? Isso, quando alguém então, diz assim, falou bobagem, não falou tão bonito quanto não sei quem, e tarará, e você... Aí é onde eu digo assim, Espírito Santo vem sobre nossas vidas, porque não é fácil, não é humilhação, né? Tem uma questão moral, né? Eles foram humilhados e fisicamente, assim, massacrados, né? Como você disse, era um açoite que era muito doloroso. Mas essa alegria que vem, sabe, de forma sobrenatural, juntamente com o entendimento, né, de que, não, olha, nós nos sentimos honrados de estar aqui nessa condição, porque nós estamos fazendo tudo isso em nome de Jesus. Amém, Fernandinho, por essa observação importantíssima, né? Esse Espírito Santo que vive dentro de nós, ele faz com que nós tenhamos uma atuação, né? Ações e reações que são completamente diferentes das que nós teríamos sem esse espírito. A nossa reação é o quê? É egoísmo, é indiferença. Eu nem vou me colocar nessa situação ali. Quando a gente fala de ousadia, é sair do seu canto, é sair do seu sofá, da frente da sua TV, do conforto da família, de estar na mesa do bar ou passeando no shopping. E sim, gastar o seu tempo, é muito menos do que ser açoitado ali 40 vezes, né? É gastar o seu tempo, é investimento, é você estar ali toda semana liderando uma célula, é você ir telefonar, ir atrás de alguém. Então, não é um açoite, mas é um sacrifício que a gente precisa fazer. Eu não listei ali, eu estava com a lista dos 12. Os 12, eu não quis dizer, esse morreu assim, esse morreu assim. Só João morreu de morte natural. Mas aí eu fiquei sabendo essa semana que, olha, porque Deus quis, porque senão ele ia morrer queimado no azeite ali, que ia ser uma morte muito, muito, muito dolorosa. Então, assim, a gente tem que entender Me que permita só comentar, Kátia, essas coisas que você relacionou, né? Liderar uma célula, estar ali, servir, então, não é nem sacrifício, é só um serviço, né? É só um compromisso. Não tem nem... Não tem sofrimento, é uma alegria. Eu tenho uma célula, amo estar lá. Eu estou assim, amanhã eu vou falar sobre isso. Que não tem tempo de falar, que tem tempo para falar ali. Então, assim, a gente precisa entender, né, essa mentalidade. Eu acho que esse dia de hoje, pastor, você vai orar, eu vou botar você para orar, mas lembra, assim, de orar por isso, pela mentalidade nossa, que a nossa mente seja transformada, o nosso entendimento do que é o nosso chamado. A gente é chamado para entregar a nossa vida
para Deus usar como Ele quiser. E Ele já tem nos capacitado para isso. A gente fica guardando, a gente fala muito retórico, né? Os dons que a gente guarda em terra, né? Mas é a coisa assim que Deus podia fazer por você, através de você, e você priva a igreja, né, o corpo de Cristo, daquilo, porque você retém, porque você fica ali segurando e não se coloca nessa disposição, porque você acha pesado, porque você acha que não precisa, porque você acha que outra pessoa vai fazer, porque você acha que você não faz tão bem quanto outra pessoa, né? Enfim, é um chamado, né? As nossas mentes, da gente estar se colocando no outro padrão, ver no que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho. Eu tenho inveja ou eu tenho amor, né? Eu tenho compaixão das pessoas ou eu tenho egoísmo. Então, assim, é muito importante que a gente se analise, né? E veja o que, de fato, tem sido impactado na nossa vida pelo fato de nós nos chamarmos cristãos. Amém? Amém. Mais alguém quer falar antes da gente fechar? Tá bom, então vamos lá, pastorzão querido. Bom dia. Bom dia, gente. Coisa bacana a gente estar aqui mais uma vez. Olha, eu já disse antes e eu gosto sempre de repetir, para mim, antes, o livro de Atos, logo no início, era um livro assim de grande admiração, né? Você ficar vendo como as coisas aconteceram no princípio. Então, colocava assim muito como um espectador admirado. E depois eu passei a ver o livro de Atos como um grande desafiador, né, para uma atitude hoje, para que a gente possa se inspirar e ter atitudes, né? Então, que esse mergulho aí em Atos esteja nos motivando a termos atitudes hoje, né? Então, muito bacana. Vamos em frente, vamos orar aqui, vamos agradecer a Deus por esse tempo, por todas as pessoas que estão aqui, né, e por tudo que esse ensino vai trazer para nós e através de cada um de nós. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado porque tu não nos deixaste só, Deus, nesse mundo, nem com a missão que nos confiaste. Tu estás conosco, teu Espírito nos instruindo, Pai, nos mostrando, inclusive com esses exemplos, com esses sacrifícios, com essas dores, com tudo isso que todo mundo se submeteu, mas que existe um propósito glorioso para tudo isso, e tu nos chama a participar disso tudo. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tu nos fazer participar de tudo isso. Dai-nos um domingo na tua presença, é isso que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos em frente. Hoje iniciamos a série Operação Resgate. Vamos atrás aí das pessoas, vamos viver todo esse nosso propósito aí, vamos resgatar vidas para a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Glória amém. a Deus. Vamos fazer isso verdade na nossa vida, né? Vamos lá. Glória a Deus. Glória a